Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui nas dependências da igreja, procurando passar aos irmãos um tempo de palavra, um tempo de reflexão daquilo que o Senhor, neste momento, reserva a cada um de nós. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem permitido até nós e jamais podemos achar que alguma coisa da nossa vida esteja ocorrendo a parte do plano de Deus para mim e para a sua vida. Eu gostaria de iniciar este momento lendo a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia perto, você pode estar acompanhando Lamentações, capítulo 3, um texto conhecido, mas um texto que nos traz a lembrança e a esperança do Deus maravilhoso que temos. Lamentações, capítulo 3, versos de 21 até o verso 40. Lamentações 3, 21 a 40. Diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Que nesta noite nós possamos entender os desígnios de Deus, que são maiores do que a nossa compreensão, sim, mas acima de tudo, a certeza do nosso amor, a certeza da nossa confiança em Deus, esta, amados, deve ser inabalável a nossa vida. E Jeremias aqui nos traz como nós podemos trabalhar o nosso coração. Diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos estar cantando o hino de número 366, que tem como título Firmeza, um hino conhecido que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada
está firmada no Senhor. Eu peço a irmã Thalita que nos leve a Deus uma palavra de oração, pedindo pela meditação da palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de juntamente com os nossos irmãos te glorificar, mesmo em situações difíceis. Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso. Senhor, dirige os nossos corações a nos atentar à Tua palavra e que ela nunca vai voltar vazia, Senhor. Então, por favor, Senhor Deus, direciona os nossos corações a Te glorificarem, a estar atentos a Ti. Tenha misericórdia de nós, protege os nossos lares do mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor e acompanharem comigo a meditação nessa noite, que se encontra no livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, 1 e 2, mas nós estaremos focando mais no capítulo 2, nos versos 19 a 22, e depois estaremos indo para todo o contexto. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versos 19 a 22. Diz o seguinte: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O momento que nós estamos vivendo, esse momento de crise, pode ser para alguns algo inédito, pensando no contexto de igreja. Aqueles que são novos convertidos talvez digam: eu nunca experimentei algo assim na vida. Ou até mesmo aqueles que têm uma certa experiência já de vida cristã, podem também estar sentindo o mesmo temor, a mesma angústia, por não ter jamais imaginado, jamais concebido na sua mente, estar vivendo algo assim, em que o povo de Deus, de modo geral, é privado da comunhão, é privado da reunião pública, é privado de estar cultuando a Deus, mesmo que não seja no período de guerras, no período, então, como nós vemos, de perseguição, mas como nós estamos vendo um perigo em que o nosso inimigo agora é um inimigo invisível, o inimigo que pode estar em todo lugar e pode estar nas pessoas. Um perigo, então, baseado no vírus que corre o mundo e assola o mundo. Mas momentos de dificuldades, irmãos, na Bíblia, são momentos comuns. Eu diria que o que não é comum é um grande período de paz, um grande período assim de estabilidade para o povo de Deus. O povo sempre tem enfrentado, vez por outra, em tempos, alguma dificuldade, e a Bíblia, ela registra vários momentos para que nós, nesse momento que nós estamos vivendo, possamos recorrer à palavra do Senhor, possamos aprender dos momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de angústia, e tirar daquilo que a palavra de Deus reservou sabiamente para nós as lições que nós devemos e precisamos tirar. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos um tema: lições que Deus oferece em tempos de angústia e aflição, vividos por servos que nele confiam. Eu vou repetir: lições que Deus oferece em tempos de angústia e aflição, vividos por servos que nele confiam. O contexto dessa passagem, os irmãos conhecem. Daniel, ele está aqui num outro país, no meio de um outro povo, uma outra circunstância, práticas totalmente privado daquilo que ele tinha experiência, daquilo que ele tinha como vivência, daquilo que lhe era comum. Ele estava vivendo o período do cativeiro, um momento muito difícil para todo o povo do Senhor, em especial aqui as tribos de Judá. Nós sabemos que
O cativeiro babilônico foi cruel, foi difícil, marcante para o povo de Deus, doloroso, onde em cada investida de Nabucodonosor contra o seu povo, o povo de Deus, cada investida era uma investida vinda de crueldade, de mortandade e, acima de tudo, de muita maldade pelos caldeus em relação aos seus cativos. Daniel aqui ele está no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Nós podemos perceber isso no capítulo 2, versículo 1, quando diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Olha só, algo muito comum, muito pequeno, algo a princípio inofensível, mas toma uma proporção de tal modo que tira o sono de um rei, tira a paz de um rei, e mais ainda, esta paz também é tirada dos seus súditos. Essa angústia também é transmitida para todo o reino da Babilônia. E agora, Daniel, seus amigos e todo o povo de Deus está envolvido nesta situação difícil. Babilônia muda por algum tempo o contexto geopolítico, muda também o contexto econômico. Ao destruir uma grande nação, um império que era o Império Egípcio, o rei Nabucodonosor, ele se eleva, ele se constitui como maioral entre as outras nações, ele passa a ser temido, ele passa então a se ver como implacável e invencível. É este rei que agora está aqui no período do cativeiro, reinando sobre o povo de Deus. O povo de Deus aqui não esboça nenhuma força, nenhuma reação e nenhum poder, porque ele está completamente esvaziado disso. Ele não tem a quem recorrer, ele não tem a quem pedir socorro, a não ser o próprio Deus. Ninguém aqui tinha certeza de nada. Quando o rei tem este sonho, a Bíblia diz que ele chama os sábios, ele chama ali todos aqueles que tinha no reino como capazes de responder, de decifrar o seu sonho, e dentre eles estava Daniel, porque Daniel era considerado como um sábio, assim como seus 3 amigos. Tinha, além dos sábios, encantadores, tinham feiticeiros e tinham todos que usavam da magia e dos seus recursos para então procurar decifrar algo com respeito ao dia de amanhã, algo com respeito àquilo que não se sabia, algo com respeito àquilo que era oculto. Mas nós sabemos, irmãos, que tudo isso leva ao fracasso humano, leva à derrota humana, porque somente um pode saber acerca do amanhã, acerca da minha vida e acerca da sua vida, e esse alguém é Deus. Quais as lições que Deus, nesta noite, reserva na sua palavra, reserva nesse contexto de angústia e de aflição, vividos por homens servos piedosos, como Daniel e seus 3 amigos, para o nosso alento, para a nossa compreensão e para a nossa confiança. A primeira lição que nós gostaríamos de apresentar aos irmãos, os irmãos podem acompanhar comigo em suas Bíblias, é que nada relacionado ao povo de Deus ocorre por acaso. Nada relacionado ao povo de Deus ocorre por acaso. Nem na minha vida, nem na sua vida, nem em relação ao povo de Israel, nem em relação à vida de Daniel. Como nós podemos ver isso? Verso 1, 3 e 5. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Verso 3, disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Verso 5, respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Note só que um simples sonho, um pequeno sonho, muda agora toda a calmaria, todo o contexto,
todo o equilíbrio, vamos colocar assim, emocional, tanto do rei como das pessoas. Esse sonho perturba de tal forma que agora nós encontramos aqui no capítulo 2 um rei bem diferente do qual nós encontramos no capítulo 1. No capítulo 1 nós encontramos o rei Nabucodonosor atendendo ao pedido de Daniel e de seus amigos, sendo-lhe favorável naquilo que ele pede de estar se reservando as alimentações que era comum aos caldeus e naquela dieta que ele acreditava ser da vontade do Senhor para a sua vida e para a vida dos seus amigos. Aqui nós encontramos um homem perturbado. Aqui nós encontramos um homem angustiado. Aqui nós encontramos um homem desequilibrado. E um homem que agora é capaz de tudo para ter, tão somente, irmãos, a realização, a compreensão do seu sonho que tanto o perturbou. A descrição aqui é de um cenário completamente ameaçador. Daniel está agora em apuros, vamos colocar assim. Na verdade, todos aqueles que tinham a capacidade de decifrar o sonho estão em apuros, pois há uma ameaça muito clara sendo dita no versículo 5, dizendo: se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em montura. Na condição de sábio, Daniel agora estava incluído neste problema. E quando nós estamos incluídos em alguma dificuldade, em algum problema, Deus, então, passa a agir em nosso favor. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que nós estamos angustiados. Nós estamos vivendo dias que para nós são dias incertos. São dias difíceis de nós sabermos com segurança o que se dará. Você pode ter a certeza que, assim como Daniel sentiu algum medo, assim como Daniel sentiu alguma incerteza quanto à sua vida, você pode ter certeza, meu amado, que Deus está atento ao que nós estamos passando, ao que nós estamos sentindo. E por que eu digo isso? Porque todo interesse há da parte de Deus quando estamos envolvidos. Nós podemos ver isso no versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, a resposta dos sábios, dos feiticeiros, dos encantadores e de todos aqueles que tinham a capacidade de dar uma resposta ao rei, mas que se viram como incapazes de oferecer essa resposta. Diz aqui: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Aqui, irmãos, há uma constatação. Aqui há uma revelação por parte de quem não conhece o Deus verdadeiro, como Daniel e seus amigos, por parte de quem não se relaciona com o Deus verdadeiro, o único Deus das Escrituras, de que os seus deuses foram também incapazes de revelar aquilo que eles buscaram a eles. Que os seus deuses aqui não estão interessados ou não estão envolvidos com a causa humana. E é aqui que nós podemos ver a diferença do Deus que nós temos. O nosso Deus, diferente daqueles deuses que são concebidos, não que eles existam, mas aqueles deuses que são concebidos na mente e no coração das pessoas, às quais elas devotam a sua vida, às quais elas empregam os seus esforços, esses deuses não fazem parte da vida delas. Esses deuses não estão interessados pelo que elas passam. Esses deuses nada podem fazer por elas. Mas o nosso Deus, diferente dessa concepção, diferente desses deuses que aqui são narrados pela Escritura, o nosso Deus está envolvido com a nossa vida. O nosso Deus está envolvido com os nossos dilemas, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós passamos. Onde podemos ver isso? Que diante do fracasso dos deuses, diante de um reconhecimento público de que eles nada podem fazer, e diante de um desconhecimento por parte desses em relação ao Deus dos Hebreus, Êxodo capítulo 29, versículo 45, diz:
e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Deus aqui está dizendo: onde eu habito no meio do meu povo, e eu sou o seu Deus. 1 Reis, capítulo 6, versículo 13, o período dos reis, muito além do que em Êxodo, ali o Pentateuco, nós encontramos a mesma afirmação: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Aqui Daniel tinha como certo que o seu Deus não iria desampará-lo. A mesma lição, irmãos, a mesma confiança nós podemos ter nesta noite. O nosso Deus não há de nos desamparar nesse momento que nós estamos vivendo. Diferente dos outros deuses que nada podiam fazer, nada podiam esboçar esforço e ajuda, nós temos um Deus que habita em nosso meio. Nós temos a presença do Deus Espírito, que em todos os crentes está, fazendo morada. E nós temos ainda mais a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando no Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo o empenho há da parte de Deus para socorrer os que são seus. Nós podemos ver isso no verso 12 até o verso 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Saiu o decreto do rei, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Note aqui, diante do versículo 12, de que o rei se ira, de que o rei então promulga um decreto, e esse decreto é um decreto de morte, perceba quem eles foram buscar. Quem foi o alvo desse decreto? Eram muitos, mas o verso diz: Daniel e os seus 3 amigos. Eles foram o alvo desse decreto. O rei sabia que eles também fracassavam naquilo que ele tanto queria saber, que era acerca do seu sonho. Você já esteve diante de um decreto de morte? Você já esteve diante de um perigo, um risco de vida, em que a sua vida pouco valia e ou estava sujeito à decisão de alguém que sabia o seu nome, alguém que foi atrás pelo seu endereço, alguém que sabia até a sua identidade? Irmãos, esta ameaça Daniel viveu na pele. Tanto ele como seus amigos agora estão sem a segurança de vida, sem a segurança do amanhã. O versículo 13 diz que saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos. Não havia uma outra opção. Não havia aqui uma alternativa. Não havia como escapar. Não havia para onde ir. O amanhã praticamente não existe para Daniel e para os seus amigos. Mas a diferença era que Daniel tinha um Deus que habitava com eles. Diferente dos outros, Daniel tinha um Deus que acompanhava tudo em sua vida. Você deve lembrar em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, na oração de Salomão, o que Deus revela a Salomão, e que certamente Daniel aqui deve ter lembrado das palavras e deve também ter buscado, pois mais à frente nós perceberemos que ele seguiu esse caminho, esse conselho. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que Deus está esperando de nós nesse momento de incerteza, nesse momento em que, abre aspas, não há amanhã, fecha aspas, em que tudo parece nebuloso, escuro e trevas? Deus está dizendo aqui em sua palavra: se o meu povo, você é povo de Deus, que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome de Deus,
tem sido reconhecido pelo nome de Deus? Disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há o que fazer em tempos difíceis. E Daniel irá fazer isso. Daniel é destacado na Bíblia como alguém de oração, como um homem de oração. E nós podemos perceber que os dias então de Daniel foram dias que pediam mais oração, mais comunhão com Deus, mais conversa com Deus. Irmãos, nós estamos tendo um momento em que muitos não vão trabalhar, não vão à escola, não têm o que fazer, estão em quarentena, estão em reclusão social. O que é que você tem feito? Tem assistido todos os canais? Tem procurado todo o entretenimento da televisão? Quantas vezes você tem buscado o Senhor? Quantas vezes você tem orado ao Senhor? Quantas vezes você tem seguido o que Deus coloca aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. O que é necessário em tempos de angústias, em tempos de incerteza, é que nós estreitemos mais a nossa vida de oração com Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16 confirma isso. Muito pode, em sua eficácia, em seus efeitos, a súplica do justo. Aqui é importante nós notarmos, e o texto vai destacar, que uma resposta será dada da parte de Deus, mas não porque os encantadores, os feiticeiros e os sábios oraram a Deus. Eu gostaria de falar de uma forma muito direta a você. É ineficaz a oração de qualquer que seja que não tenha Deus em sua vida. Por mais que neste momento muitos vão às janelas, muitos estejam às portas, orando, clamando, nós devemos aqui, irmãos, ser convencidos de que só há um Deus que há a responder. E este Deus vai responder a Daniel, que lhe pertencia. A Daniel, que tinha um relacionamento com ele. Vamos lembrar que no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, Deus diz que não houve a pecadores, mas aqueles que temem ao Senhor, a estes Ele ouve. Então, nós, povo de Deus, nós, igreja, nós temos um papel fundamental nesse momento de angústia e de incerteza para o mundo. Nós não estamos aqui, irmãos, por um acaso. Daniel não estava ali, naquele lugar e naquela situação, por um acaso. Nós, irmãos, temos um papel fundamental. Nós temos a responsabilidade de orar por uma solução no mundo. Não é o mundo que tem essa responsabilidade. O mundo é incapaz de produzir esta responsabilidade. Até porque na oração nós não sabemos que credo eles professam. Na oração nós sabemos a que Deus eles estão recorrendo. Na oração nós não sabemos o caminho que eles estão seguindo. Mas nós temos a certeza do Deus, do caminho, da fé que nós professamos. Então entenda essa verdade. Se Deus controla um pequeno sonho, e se Deus vai mudar tudo a partir de um pequeno sonho, Deus também controla um pequeno vírus. É o mesmo Deus e é o mesmo poder. Isaías capítulo 59, verso 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. O que Deus quer do seu povo, que este seja convencido da necessidade de buscar o Senhor, de clamar por misericórdia para si, para os seus, e eu digo mais, para todos. Daniel ora pedindo uma resposta, não pensando em si, não pensando só nos seus 3 amigos. Daniel ora ao Senhor, pedindo do Senhor uma resposta para aquela perturbação que dominava o coração do rei Nabucodonosor.
Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, quais lições Deus oferece de um tempo de angústia e aflição vividos por servos que podem confiar nele. A segunda lição é que uma resposta é dada por Deus é para que ele seja glorificado. Uma resposta é dada por Deus para que ele seja glorificado. Onde nós vemos isso? Vá mais um pouco à frente, os versos 17. Acompanhe na sua Bíblia. Verso 17 diz o seguinte: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Meu amado, é bem provável que você esteja com o seu coração temeroso. É bem provável que você esteja abalado emocionalmente. A Bíblia diz que aquele edito do rei fez com que Daniel fosse para a sua casa, reunisse seus 3 amigos, relatasse o que estava acontecendo. E a razão, o versículo é muito claro, porque eles tiveram medo de serem mortos. Por que eles seriam mortos? Então, se você está tendo medo da morte, se você está sentindo o medo da morte, pelos anúncios que ela já tem sido trazido para nós, através do que tem ocorrido nos outros países, como no Irã, como na Itália, e como em outros países, até mesmo a China, se esse anúncio de morte tem chegado até você, tem abalado o seu coração, tem lhe feito chorar, tem lhe angustiado, você está aqui como Daniel. Daniel teve medo de morrer com os seus amigos. E baseado no medo que Daniel teve, ele busca o Senhor, porque ele tinha a confiança que somente esse Deus poderia livrá-lo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, Isaías diz. E a prova é que o Senhor respondeu a Daniel. Você pode acompanhar aí. Então, versículo 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E agora, qual a atitude de Daniel? Olha como o cenário muda. Olha como todo aquele quadro de expectativa, de angústia, de pavor, de medo da morte, vividos por Daniel e seus amigos, agora se dissipa. O sol brilha, o sol chega, e o sol alcança o coração tenebroso. Diz aqui, no versículo 19, Daniel bendisse ao Deus do céu. Eu tenho a esperança que nós iremos passar por esse momento de trevas, de escuridão. E mesmo que alguns conhecidos, mesmo que alguns próximos, mesmo que alguns irmãos não passem, nós não devemos ter medo. A vida destes, como a nossa vida, está segura nas mãos do Senhor. A confiança de Daniel aqui é em Deus, no que Deus irá revelar, no que Deus pode fazer por eles. Por isso eles buscam o Senhor. Não nos é dito que eles oraram, não nos é dito que eles pediram, mas nos é dito que o Senhor respondeu a Daniel. Então, toda e qualquer mudança na história, toda e qualquer mudança no cenário é para revelar a sabedoria e o poder de Deus. Há 2 áreas aqui, irmãos, que não podem passar despercebidas. Como então estava o coração de Nabucodonosor? A Bíblia diz que ele sonhou, ele teve a imagem de uma grande estátua. Essa estátua se dividia por partes: a cabeça, os ombros e braços, o peito e o quadril, as pernas e mais embaixo os pés também. Essa imagem, então, ela é destruída.
pelos pés, por uma rocha que é lançada. Ele não entendia o que este sonho que ele teve tinha como significado, tinha como resposta, e ele fica perturbado quanto a isso. Mas Deus está aqui e Deus vai usar não só Daniel para revelar a Nabucodonosor acerca do sonho, acerca da estátua, mas também acerca do que estava no seu coração. Você já percebeu o que estava no coração de Nabucodonosor? Quais as duas áreas que Deus queria trabalhar na sua vida? A Bíblia diz que ele se achava sábio e poderoso. E de fato ele tinha vencido o grande império egípcio. E de fato ele tinha obtido êxito. E agora ele é então respeitado, ele é visto como imbatível por todas as nações no mundo antigo. A Babilônia tinha devastado o Egito, os caldeus eram temidos por todas as nações e a Babilônia era o império da vez. O que nós podemos ver da Babilônia um pouco antes é o que nós podemos ver, irmãos, do mundo um pouco antes do coronavírus. Dezembro agora próximo. Países disputavam a liderança do petróleo, brigando como dominar. Países disputavam a tecnologia de internet, 5G. Países disputavam belicamente quem tinha as melhores armas. Então, assim como Deus trouxe um sonho a Nabucodonosor, Deus nos traz, então, o aparecimento de um pequeno vírus, para mostrar ao homem a mesma coisa que ele queria mostrar a Nabucodonosor. Vocês não são tão sábios quando pensam. Vocês não são tão poderosos como dizem ser. Meus amados, queridos, esses são os desejos lá do Éden. Na primeira investida de Satanás, ele investiu sobre a mulher esses dois desejos: a sabedoria e o conhecimento, e a capacidade e o poder. Esses são desejos do grande inimigo, Satanás, que sempre quer ser mais sábio do que Deus, que sempre quer ser mais poderoso do que Deus. Então Deus aqui, através da sua palavra, oferece 5 ou 10 atribuições que pertencem somente a Ele. Acompanhe comigo o versículo 20 e 22 a 22. Disse Daniel vai agora dizer quem é Deus para Nabucodonosor. Daniel agora aqui vai dizer quem é Deus para todo o império caldeu. Daniel aqui vai dizer também para aqueles sábios que buscaram em seus deuses respostas vãs, nulas, as quais eles mesmos dizem que os seus deuses não se envolvem nas coisas dos homens. Daniel aqui vai dizer quem é Deus. E essa é uma oportunidade que nós também temos para dizer ao mundo, para dizer aos nossos, para dizer a todos que estão atribulados e angustiados, quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Acompanhe a sua palavra. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é, primeiro jogo, sabedoria e poder. Olha por onde ele começa, como ele começa. É ele quem muda o tempo e as estações. Segundo jogo, remove reis e estabelece reis. Terceiro jogo, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. 4 jogos de verdades aqui. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa é a revelação cabal de quem é Deus. De quem é o Deus de Daniel. Essa é a revelação mais impactante que um rei pagão, um rei incrédulo, deveria ter naquele momento. Não só o sonho revelado, mas quem revela o sonho. Não só quem está dando uma resposta, mas quem controla também a história humana. Quem controla aqui os acontecimentos da vida, quem levanta e quem destitui. Quem conhece o que há nas trevas, porque Ele é a luz.
É isso que Daniel quer dizer. O teu sonho, ó rei, foi muito simples para Deus. O teu sonho, ó rei, foi difícil para ti. O teu sonho, ó rei, foi impossível para os homens decifrar. O teu sonho, ó rei, foi fácil para o Deus que conhece o mais profundo do interior. Note, Daniel revela o sonho, mas não tira a glória do Senhor. Versículo 30. E a mim me foi dado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. Então olha só, Daniel ele revela, mas ele se coloca no seu lugar. Não é porque ele revela o sonho de Nabucodonosor que ele agora é sábio sobre os sábios. Nada disso. Ele atribui a glória tão somente a Deus. Toda e qualquer mudança histórica já foi previamente traçada por Deus. O sonho de Nabucodonosor tem a ver com o que nós estamos vivendo, irmãos. Acredite, nós não podemos ter aqui nenhum pânico do que está acontecendo. Mas o sonho daquela imagem, daquela estátua de Nabucodonosor, traçava a história da humanidade e o seu fim. Traçava os dias de Daniel e os nossos dias também. Nós estamos à porta do retorno do nosso Deus. Nós estamos à porta do mundo conhecer quem é este Deus que conhece todas as coisas. A cabeça na estátua de ouro, o Império Babilônico. O peito e braços de prata, o Império Medo-Persa. O ventre e quadris de bronze, o Império Grego. Pernas de ferro, o Império Romano. Pés de ferro e barro, o novo Império Romano. E aquela rocha que vem e lançada contra os pés da estátua, que derruba toda a estátua, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. A história caminha para o seu fim. A história caminha para o seu desfecho. O sonho de Nabucodonosor vai ser decifrado. O sonho de Nabucodonosor vai então ser revelado para dizer: Deus controla a história humana. Ao decifrar o sonho, nós podemos ver a reação não só de Nabucodonosor, mas nós também podemos ver a reação de Daniel e de todos ali. Versículo 47, acompanhe a sua Bíblia. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois puseste revelar este mistério. Note que o rei Nabucodonosor ele coloca Deus acima dos deuses, não que esses existam, mas porque são concebidos pela mente e pelas mãos dos homens. Mas Nabucodonosor aqui está agora convencido de que esses nada são, nada podem fazer, nada podem oferecer. Mas ele disse: o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. E agora tratando de si, da sua glória, da sua sabedoria, da sua posição, como o maior chefe de Estado daquele mundo antigo, nos dias de Daniel. Ele diz aqui no verso 47, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Nabucodonosor está reconhecendo que agora o Senhor é rei sobre ele, Senhor sobre ele, porque ele tem a capacidade, tem a sabedoria e tem o poder que ele não teve, que ele não tem. É próprio, amados, nós pensarmos que só Deus pode nos dar a resposta que tanto nós estamos esperando. O mundo ele tem se desdobrado, o mundo tem exaustivamente procurado encontrar a vacina para o Covid-19, para esse vírus mortal que está assolando o mundo e que já é visto como uma pandemia.
mas a quem pertence o conhecimento e a sabedoria? A quem pertence o poder de achar a vacina? Não está em homem algum, está em Deus. E esse é o reconhecimento que Daniel traz ao rei Nabucodonosor. Esse é o reconhecimento que nós temos que levar a quem possa ser orientado. Nós temos um Deus, e é o único Deus que pode oferecer resposta. É próprio e cabível ao homem querer ser homem. O que não é próprio e não é cabível ao homem é querer ser Deus, ou querer ser alguma coisa além do que foi feito para ser. Nós vivemos dias estranhos, não só pelo coronavírus, nós vivemos dias estranhos pelo comportamento do homem, que não quer mais ser homem, que ora quer ser Deus, ou ora quer ser alguma coisa além daquilo que foi criado para ser homem. Certamente tudo isso tem atingido a Deus, tem provocado a ira de Deus. O homem, então, tem tido ações de provocação à sua própria existência, à própria instabilidade da sua vida. E Deus, no pequeno vírus, irmãos, Ele está desfazendo toda a estrutura que o homem tinha, e chamando a atenção para si, como por um sonho. Ele chama a atenção para si, de um rei e de todo o império, e também dos servos piedosos do Senhor. Deus está à frente de todas as coisas da solução. É próprio aos servos do Senhor confiar e esperar no Deus que tem desdobramentos para a nossa vida. Não está no poder, na sabedoria ou nas decisões dos homens a condução da história, nem do destino do povo de Deus. Não estava nas mãos do rei Nabucodonosor o destino de Daniel e de seus 3 amigos. Essa resposta e essa decisão estava nas mãos do Senhor, e Deus queria trazer também esse alento ao coração de Daniel. Esse é um tempo de correção, esse é um tempo de submissão do coração, muito mais do que qualquer outro fator externo que o mundo possa achar. Esse é um tempo de se voltar para Deus. Esse é um tempo de buscar a face de Deus com sinceridade. Esse é um tempo de nos humilharmos. Esse é um tempo de buscarmos as misericórdias do Senhor, lembrando aqui das palavras de Jeremias: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O pior pode vir, e o pior é estar debaixo da ira de Deus. Então não tenha medo do que possa vir amanhã, se você está debaixo da graça de Deus. Mas tenha medo pelo pior que pode vir, se você estiver debaixo da ira de Deus. Que Deus os abençoe e traga o alento ao nosso coração, como levou o alento ao coração de Daniel e seus amigos ao descobrir o oculto no coração de Nabucodonosor. Vamos orar?